que hoje é o maior desafio também para vocês, que é, hoje é atrair, se é reter, se é formar. E o CEO com várias bolas no ar. E uma dizia AI, outra dizia Analytics, outra parte do budget. As empresas precisam todas de AI? Não precisam. Percebo cada vez mais que cada caso é um caso. É muito fácil tu seres um falso especialista. Welcome to the Voice Behind the Code. Bem-vindos a mais um episódio do The Voice Behind the Code. Hoje temos connosco o João Correia, Solutions Lead Architect na FSAS, e o Roberto Trematerra, VP of IT da Beyond Gravity. Eu sou o João Rodrigues, Chief People Officer da OBEI Portugal, e vou moderar esta conversa. Vamos falar sobre como se tomam decisões tecnológicas, como se usam dados e como se lideram pessoas em contextos tão diferentes como serviços e data center para múltiplos clientes e indústria espacial. Muito bem, meus senhores, pergunta de aquecimento para os dois. Se tivessem de explicar a alguém da família o que é que fazem, o que é que diriam, assim, em duas frases, algo muito rápido. Roberto, força. Muito bem. Aquilo que eu costumo utilizar e funciona bem é ajudar as empresas, neste caso, ajudar a minha empresa. Acho que foi muito simples e depois o como é outra coisa. Muito bem. E tu, João? Eu costumo dizer sempre que sou arquiteto de soluções data center e para muita gente isto é um bocadinho esquisito. Certo. E então o que eu digo é, eu faço coisas com inteligência artificial, que é o que está mais na moda agora. E aí vem o uau! E aí vem logo desperta o interesse. Como é que isso é? Muito bem. João, e pegando agora nisso e falando aqui um bocadinho do teu percurso, que começou na Fujitsu, não é? Certo. Como Service Desk Agent, e a verdade é que foste evoluindo até aos dias de hoje como Solution Lead Architect e líder de equipas de pré-venda, configuração a nível europeu também, não é? Como é que isto foi acontecendo na prática e como é que traçaste todo este teu trajeto passado por operações, etc? Ok, bom, como disseste bem, eu comecei como Service Desk Agent, um trabalho que era só para ser uma coisa assim de... estava na faculdade, ou tinha acabado a faculdade e comecei a trabalhar só, porque sim. Depois, entretanto, ganhei-lhe o gosto, e depois surgiu a oportunidade de abrir um projeto novo de pré-venda. Na altura estavam a centralizar as pré-vendas também na Fujitsu, e eu candidatei-me, comecei também como consultor de pré-venda. Entretanto, depois dentro dessa equipa fui crescendo outra vez e já comecei já comecei a liderar a equipa. Entretanto, fruto de umas reestruturações, como estávamos a falar ali em off há pouco, que nestas empresas grandes há sempre muitas reestruturações, praticamente todos os anos. Fruto dessas reestruturações, então fiquei responsável por ser Head of Configuration Support na altura. Entretanto, trabalhei também como consultor de Uscale, que é pay as you go, um pay-per-use, digamos assim, uma combinação de serviço e produto, digamos assim. E pronto, e entretanto passei para Solutions Architect e agora já tenho outro role que é Segment Manager, que é tipo Product Manager. E de todas estas transições, porque são muitas, não é? E para coisas diferentes, qual é que sentes que foi realmente a mais desafiante? A mais desafiante para mim foi ter que gerir pessoas. Ok. Eu quase te ia apostar nessa, mas quis fazer a pergunta. Por acaso. Sim, foi gerir pessoas porque não... Ou seja, as pessoas que eu geria na altura que eu era só líder, digamos assim, de uma equipa de pré-venda, que é um tópico que eu estou mais à vontade, correu bem. Entretanto, depois, como havia falta de managers e de líderes e não sei o quê, passei a gerir equipas das quais eu não percebia Tecnicamente muito. Não eras... Tecnicamente, tem coisas a ver com preços, com marketing, com bid, não sei como é que se diz, proposal, office, uma coisa assim.
E havia coisas pronto, era complicado para mim entender o que é que as pessoas faziam. E eu, como sou uma pessoa muito orientada para a solução, para mim era tudo muito simples. Ou seja, para mim, eu estava a tentar resolver um problema que não podia ser feito daquela maneira. Certo. Mas pronto. Mas eu acho que sim, que foi gerir pessoas e principalmente quando há muitas pessoas, que eu cheguei a ter, na altura, 30 pessoas, e quando são pessoas muito diferentes, com backgrounds diferentes e culturas diferentes também, que foi um bocado desafiante. Muito bem. Roberto, e olhando aqui, ouvindo o que o João também trouxe, queria perguntar-te no teu caso, que etapas é que destacas também do teu caminho até chegar a VP, porque hoje se calhar é mais ou menos simples explicares o que é este papel de um VP, mas até lá o caminho é muito longo e gostava de perceber também o que é que destacas nesse caminho, se te revês naquilo também que o João falava enquanto àquilo que foi mais desafiante. Certo, não, com certeza. Minha carreira começou com uma carreira muito tecnológica, numa grande multinacional de consulting, consultoria, e que tem uma característica, é que cada projeto é diferente. É outro tipo de desafios, funcionais, também tecnológicos, outras equipas, grande desafio, não é? Tipo, pegas num conjunto de pessoas tipicamente muito inteligentes, mas têm que trabalhar em conjunto, e porque muito rapidamente deixai de meter a mão na massa, no bom sentido, e o meu objetivo principal é pegar em X pessoas que vêm de contextos muito diferentes e possam trabalhar em conjunto, idealmente com timings muito apertados, budget a manter, qualidade a manter. Por isso serviu muito para crescer também na vertente tecnológica, mas principalmente em perceber como é que se gera complexidade, não é? Complexidade de pessoas, complexidade de processos, complexidade de expectativas do cliente, seja quem for. E esta é aquela bagagem que eu trago, eu tive 20 e tal anos nesta consultora, para depois abraçar um desafio completamente diferente, que é o desafio de gerir uma equipa mais coesa, mais constante, que é o papel do CIO, diretor da IT, queremos que chamam assim. Passei para um banco, a gerir uma equipa fantástica, e que é interessante, quando uma equipa que trabalha muitos anos em conjunto é uma família. Ou seja, Verdade. Passado pouco tempo, tu já não vês, que nós na consultora tínhamos um termo muito feio, que era os recursos. Eu tinha recursos. Certo. Tinha um número, tinha um custo atrás, não é? E passei a gerir pessoas. FTE, não é? E passado pouco tempo, das pessoas passei a ver não só a cara da pessoa, mas a família que está por trás. É o Paulinho, que é casado e tem 2 filhos, é a Maria, que se calhar é mais solteira, o que torna isto interessante, mas também desafiante, porque a tua responsabilidade muda e fica crescida. Por isso tive esta experiência fantástica, passei para uma segunda experiência, uma empresa mais pequena também como diretor da IT, e depois abracei este desafio atual de, muito pomposo, Vice President of IT, mas que é um diretor da IT, em bom rigor, com um desafio mais uma vez diferente, por isso os desafios foram sempre crescendo, na minha opinião, e esse que me atrai muito, é uma equipa que agora está geograficamente dispersa em 6 países. Por isso, além É a tua primeira vez com uma equipa geograficamente pelo menos uma ótica de cooperativa. Na consultoria já tinha esta experiência, mas eram os 6 recursos. Sim. Parlava a freio. Agora tenho estas pessoas que estão geograficamente muito dispersas, com background cultural muito distinto. Um americano não tem nada a ver com o sueco, ou com o austríaco, ou com o português. E tentar manter o mesmo objetivo de sempre, é maximizar a performance deste grupo, não é? E o mente é zelar por eles, para eles que tenham alguma coisa, e também eles terem sucesso, que isto é importante. Vamos voltar a esse ponto, certo, porque parece-me muito interessante essa multiculturalidade, sim, essa sim, diversidade que existe dentro das equipas. Mas eu ia-te perguntar, porque acho que essa pergunta tem que ser feita, que é o que é que mais te surpreendeu quando tu passaste a ter esta responsabilidade sobre a tecnologia, né, sobre o IT, num contexto ligado ao espaço, e o que é que mais te surpreendeu? Certo. Por acaso é uma experiência bastante engraçada, porque, como para imaginar, não é todos os dias que toca o telefone e quem está do outro lado é uma empresa aeroespacial. Também não há muitas, não é? Até podíamos brincar a dizer que foi uma proposta de outro mundo. Do outro mundo, do espaço. Não, efetivamente,
Vamos ver, depois tirando o entusiasmo, no fim do dia os desafios são muito parecidos a qualquer outra empresa. Mas efetivamente traz aquele sabor adicional, não é? Aliás, uma pessoa que entra nas redes sociais e vê os posts que a minha empresa faz, e por exemplo agora tivemos a missa do Artemis, a minha empresa produziu componentes para aquele vai-vem, vamos dizer assim, não é? E isso orgulha e cria o tal propósito que torna-se cada vez mais importante as empresas hoje em dia. As pessoas, realmente, as pessoas de uma geração mais nova, além realmente de ter um bom ordenado, boas condições e gostarem do trabalho que fazem, querem um propósito. E esta empresa, por acaso, conseguiu criar este propósito que me orgulho bastante também, não é? E que é utilizado bastante a meu favor, neste caso no meu cargo, para também motivar as pessoas. Claro que sim. Fazer o que nunca foi feito. Desculpa. Estás a falar de orgulho, em questão de orgulho. Eu lembro-me que a minha mulher é alemã e cada vez que vamos à Alemanha, nós ganhámos um projeto de uma cidade que é Ludwigshafen. E eu, cada vez que olho para a placa, já sinto assim um certo orgulho, digamos assim. Eu não quero imaginar então tu que construíste. Sim, né? Tipo, um aparece ali. Pronto, exato. Sim, isso lá está. Há pouco falávamos em off, não é? Para os nossos filhos, etc. Ver uma coisa dessas é maravilhoso e ajuda a mostrar um bocadinho o tal eu ajudo empresas, ajudo. E pegando nisso, bom, antes de mais, dizer aqui, não é? Um italiano que é casado com uma portuguesa, um português que é casado com uma alemã. Portanto, é um nome normal. Exatamente. Hoje é cada vez melhor explicada esta globalização, também através, mais uma vez, das relações. E aquilo que falavas há pouco das equipas também. Uma coisa também que gostava de vos perguntar é, se olharem para trás, e começo por ti, João, qual é que foi... Se conseguires, não é? Mas qual é que tu achas que foi a decisão de carreira mais arriscada que tiveste que tomar, mas que acabou por dar um rumo positivo, pá, que tu nem sequer imaginavas? Assim, o que é que foi assim, o gatilho para a tua carreira de sucesso? Ok, então eu penso que consigo responder essa pergunta porque foi quando eu era agente de Service Desk, nós tínhamos uma coisa que era um assessment, que era todo era uma entrevista. E tu tinhas que fazer uma apresentação perante um júri só para passares para o próximo nível. Okay? E eu tive a escolha de ou ficar como, sei que era change controller, uma coisa assim, ou então iniciar este novo projeto que eu falei há pouco de pré-venda, centralizar pré-venda. E eu debati-me ali um pouco sobre, ok, isto é um contrato grande, que era com a empresa Total, gasolineira. Sim, gasolineira. E era o maior projeto da Fujitsu em termos de pessoas, tínhamos mais de 200 pessoas, e era para essa empresa. Ou então outro projeto completamente novo de uma equipa de 3 pessoas. E eu decidi ir para esse projeto, para mudar de ares e para ser uma coisa nova. Também eu era jovem. E pronto, eu decidi arriscar. E pronto, e entretanto a Total já não está na Fujitsu, ou se está, já é muito, muito reduzido. E eu continuo. Tu seguiste? E eu segui a minha vida. Por Seja, isso eu acho que foi o esticão. Sim, que... eu acho que foi. Mas também em termos de risco, pronto, como eu fiquei sempre na mesma empresa, não é? Eu acho que ainda não tomei assim nenhum risco que não fosse um risco calculado. Certo. Muito bem. E tu, Roberto? Uma recomendação para João: mudar é sempre bom. Aliás, eu não me arrependo nada do que eu fiz na minha vida. Estou mais de 30 anos a trabalhar na indústria. Eu fiquei 21 anos na primeira empresa. E tudo bom, tudo bem, aprendi tanto, mas depois, quando parece que uma boa parte da carreira já passou, disse, ok, agora é que ali começou verdadeiramente uma nova carreira. Por isso, naquele momento que eu mudei pela primeira vez e deixei aquele modelo mais transacional, dos projetos que eu falei, tipo, tens X recursos, X pessoas, X tempo, tens que entregar com a melhor qualidade possível. E depois vem o próximo. Passar deste modelo transacional para um modelo mais relacional, onde eu tenho que gerir a longo prazo uma equipa. Gosto ou não gosto das pessoas, sejam performantes ou não, são aquelas. E depois, quando falamos de lei laboral, pois não é, há outros contornos. E o teu cliente também não muda.
porque eu tenho um cliente departamento financeiro, departamento das operações, não é? Cliente interno. Então, Exato. houve ali um boost motivacional bem novo que eu não conhecia. E, obviamente, também em termos de aprendizagem, aprendi tanta coisa em tão pouco espaço de tempo. Por isso, em resumo, mudar é sempre bom. Aliás, eu já mudei N vezes nos últimos tempos, mas sempre numa ótica de procurar algo que eu não tinha antes. E é curioso que nos primeiros 20 anos tive o tal receio de sair da área de conforto, não é? Aquela área diz, mas eu conheço isto tudo, eu sei o que mais me espera amanhã ou segunda-feira, no próximo mês. Mas depois aquela curiosidade estava, aquele bichinho de fazer algo novo. Por isso eu digo, até a minha filha começou a trabalhar há pouco tempo, disse ela, ela às vezes pergunta, pai, não sei o quê, mas se quer mudar, filha, muda. Vou-me a controlar, obviamente, não é? Faz bem as contas, não sei o que mais, mas muda. Mas isso é muito giro que estás a dizer, porque eu lembro da primeira vez que comentei com a minha mãe que ia mudar de empresa, estava no meu primeiro emprego, e a resposta da eu a dizer, mãe, vou para uma empresa multinacional, maior, vieram buscar-me, eu não procurei, e a reação da minha mãe foi, filho, mas tu estás efetivo, o que é que tu vais fazer? Lembro perfeitamente. E eu acho que há uma diferença grande nas gerações, não é? Nós hoje, como pais, já empurramos mais os nossos filhos para fora de pé, porque nós próprios já passámos um pouco também por isso e, portanto, revi muito naquilo que estavas a dizer. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Força, claro. Sim. É que também mudou um pouco o estigma de mudar. Antigamente Exatamente. mudar era ou a pessoa falhou, Certo, ou chateou-se com a chefia, ou é egoísta e quer. Não, eu acho que hoje em dia uma mudança é positiva. E mesmo eu, quando recebo candidatos, e comparo com uns anos atrás, um candidato que mudou, obviamente não é de 6 em 6 meses, mas que mudou com alguma frequência, mas que foi uma sustentável, para mim é um candidato que apresenta muito mais riqueza do que alguém que nunca mudou. E temos que pensar também disto do ponto de vista da sustentabilidade e daquilo que é a sucessão. Muitas das vezes o mudarmos é também abrir portas a quem está connosco ter oportunidades de crescer. E então isso acaba por depois fazer sentido e hoje olhamos para o mercado também de uma maneira muito mais global, não é? Portanto, revejo-me totalmente naquilo que estavas a dizer. Falando agora aqui um bocadinho e mudando aqui um pouco para aquilo que fazem, mas de um ponto de vista um bocadinho mais tecnológico, mais prático, porque acho que também é importante falarmos, aqui um pouco multi-cliente, espaço, quer dizer, temos aqui muita coisa para falar. João, do teu lado, tu trabalhas, portanto, como falaste há pouco, como Solutions Lead Architect, muito focado em data centers, servidores, storage, redes, soluções hyper-converged, muita coisa, não é? E desenhas soluções para clientes em várias geografias, que há de ser também aqui o desafio. Mas o que é que isso significa na prática? Assim, muito rapidamente, o que é que significa aquilo que tu fazes na prática para que quem está também a ouvir-nos e possa um dia ponderar ser um Solutions Lead Architect, ou até empresas que ainda não têm e que podem estar neste momento a refletir sobre a importância de ter um Solutions Lead Architect ou uma equipa de arquitetura, de infraestrutura, o que é que... Ok. Então, pronto, quando tu dizes que Solutions Lead Architect, eu recebo imensas pessoas no LinkedIn a dizer olha, temos uma vaga para Solutions Lead Architect. E a minha primeira resposta é sempre, ok, mas Solution Lead Architect do quê? Exato. Porque há vários tipos de Solution Lead Architect. Ou Solutions Architect, se quiseres. Basicamente, aquilo que eu faço é, um cliente tem um problema, né? Ou quer renovar os servidores, quer renovar a tecnologia, pronto. E eu, em alguns casos, como consultor, faço, ok, então eu acho que vocês deviam fazer isto assim, faço o levantamento daquilo que eles têm de momento e, basicamente, transformo, ou seja, modernizo a infraestrutura deles, ok? Isso é uma parte do trabalho que eu já não faço tanto. Agora o que eu faço é mais desenhar soluções, ou seja, pegar nos nossos servidores e adicionar algum valor. Por exemplo, ter porque aquilo, pronto, é tudo, o data center é baseado tudo em servidores, não é? Servidores e storage. E só que tu teres servidores e storage, pronto, é como teres este livro assim e não tem nada escrito, não é? E o que é que tu fazes
para aportar valor ao cliente com soluções, ou seja, tens que meter software, tens que fazer, pronto, a tua solução tem que fazer alguma coisa diferente, não é? E o meu foco nestes últimos 2 anos tem sido desenhar soluções que vão ser vendidas pela FSAS. Ok. Ou seja, para entrarem no nosso portfólio como uma solução. Ou seja, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma solução que eu desenvolvi, que é Kubernetes on Primergy. Primergy é a nossa linha de servidores e depois tem Kubernetes, que é o SUSE Rancher, por exemplo, ou OpenShift. Pronto, isso é um exemplo de coisa. Eu tento identificar coisas que o mercado precisa e que nós não estamos envolvidos, e depois tento fazer, ok, Kubernetes on Primergy, ok, isto já está, e agora como é que eu vou adicionar valor aqui a isto? Para que também o mercado possa vir Exato. a olhar para isso como uma solução de futuro, Exato. não é? E agora, desculpa, só Não, aqui força. mais chega. Agora com este tópico todo da VMware, não sei se vocês estão familiarizados com isso, da Broadcom, que houve um aumento Infelizmente. gigante de licenças, etc. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais a pedir alternativas, Exato. okay, à VMware. E uma das alternativas é SUSE Virtualization, por exemplo. Há outras também, Nutanix, Red Hat. Mas, pronto, essencialmente é isso. As pessoas estão cada vez mais a pedir alternativas, e não só alternativas, mas sei como é que se diz, soberania, talvez, sovereign, não sei dizer em português, que é, com tudo o que está a acontecer nos Estados Unidos, as pessoas estão cada vez mais a não querer depender dos Estados Unidos, ou seja, por exemplo, tudo o que é AWS, ou Google Cloud, ou Azure, as pessoas estão a tentar cada vez mais ser independentes dos Estados Unidos e a procurar soluções soberanas na Europa, com tecnologia europeia. Muito bem. E, Roberto, no teu caso, na Beyond Gravity, quando falamos de IT, estamos a falar de que tipo de sistemas e plataformas? Ok. Onde é que vamos começar? Eu tento seguir um pouco a cadeia de valor da empresa. Por isso, na prática, temos uma parte muito forte de R&D, Research and Development, por isso, onde é uma panóplia muito alargada de ferramentas de desenho 3D, CATIA, simulação, vários tipos de simulações, etc. Passando depois para todo o ciclo de vida do produto, por isso, Product Lifecycle Management, são todos os travões, não é? O Manufacturing Enterprise System, que na prática é a plataforma que gera nossas fábricas. Esse é o nosso core. Depois, o ERP não podia faltar. E depois, obviamente, um conjunto de ferramentas colaborativas, Office, etc. Por isso, tem um espectro bastante... Ou seja, tem uma parte muito conhecida cooperativa e depois aquela parte específica da indústria. Este tipo de tecnologias com o qual estamos a trabalhar. Muito bem. Portanto, é uma panóplia grande de sistemas. E nada funciona sem pessoas, pelo menos para já, e portanto agora gostava de falar convosco exatamente sobre isso, e há pouco ambos tocaram nisso, a questão de liderar equipas, de trabalhar com múltiplos stakeholders, não é? No âmbito da consultoria, onde obviamente eu e a Obey nos revemos também, sabemos de facto que temos aqui a questão muitas das vezes de vestir várias camisolas, não é? Tipo, põe-se uma, tira-se outra, e depois quando se passa para um cliente, como vocês falavam, onde se trabalha mais com o cliente interno, as coisas mudam um pouquinho de figura. Ainda assim, há sempre aqui um jogo enquanto líderes que nós temos que fazer entre gerir a nossa equipa e gerir a relação da nossa equipa com o cliente, gerir a nossa própria equipa com o cliente, seja ele interno ou externo, e quando se lideram equipas de tecnologia, eu acredito que seja às vezes difícil e a pergunta, portanto isto é em tom retórico, mas é mesmo uma pergunta, seja às vezes difícil também de gerir expectativas, não é? Gerir expectativas de quem quer acelerar, muitas das vezes, ou por outro lado, de quem também diz, peço desculpa pelo termo, mas este cliente é maluco, está-me a querer fazer isto e isto é impossível, eu não vou conseguir fazer isto, principalmente no tempo e com o gasto ou com o custo que o cliente espera. Como é que se gera isto tudo, não é? E
quais é que são de facto aqui as maiores dores que vocês sentem no vosso dia-a-dia? Roberto, força. Ok, boa, excelente pergunta. É um bocado assim o lema da minha vida. E falamos há pouco, ainda antes de começar, o que é que mudou na tecnologia. Acho que uma coisa não mudou. É o que eu considero ainda um fosso enorme entre aquele que é o não técnico, entende o que é que a tecnologia faz e pode fazer e deve fazer e como fazer, e quem está dentro da tecnologia e sabe efetivamente o que a tecnologia faz e onde estão os limites. E apesar de haver tanta informação hoje em dia, continua a haver este fosso. E o meu exemplo clássico é vem alguém com um PowerPoint e diz: Roberto, estes são só três botões para pôr na aplicação, podes fazer isto para até amanhã. Eu digo: não, até amanhã não vai dar. E depois o que acontece? Depois entra, falaste há pouco dos chapéus, eu hoje em dia parece que sou aquela pessoa que tem vários chapéus, entre aquela figura paternalista para acompanhar o meu cliente interno, para explicar-lhe sem ofender e ajudar e dar sempre aquele espírito construtivo, mas também sem enganar a minha equipa para dizer: olha, ele está a pedir isto, é para fazer, ponto. Por isso, a pessoa tem que saber um pouco fazer esta gestão, que não é fácil, às vezes, das expectativas. Por isso, este ponto é fundamental. Gerir expectativas, aliás, é um pouco o meu mantra, não é? Por isso, como é que se gera? E não sou perfeito, longe disto, por isso, às vezes, também falho nesse sentido, porque não é fácil manter o ritmo que uma empresa hoje em dia exige, e as empresas são cada vez mais aceleradas, o mercado é cada vez mais acelerado. O que funciona hoje, amanhã já não funciona. Por isso, esta aceleração, aliado a efetivamente o que é possível fazer com a capacidade, o talento humano que existe, com os meios também financeiros que existem, e isso tudo, manter estas várias... Havia, por acaso, uma imagem muito gira, acho que foi numa rede social, que estava escrito CIO, e o CEO com várias bolas no ar. E uma dizia AI, outra dizia Analytics, outra parte do budget. Não é? E eu sinto-me às vezes um bocado assim, ou seja, manter todas as bolas no ar sem deixar cair nenhuma. Por isso este é um grande desafio hoje em dia. Certo, muito bem. E só para chegarmos um bocadinho mais longe, que é a segunda parte, que eu próprio sinto que acontece, não só na Obey como nas empresas em geral, que é a dicotomia que existe entre o que é principal, não é? Se é a tecnologia ou se é o negócio. Porque às vezes nós temos mesmo que decidir se respeitamos mais o negócio ou se respeitamos mais a tecnologia. Como é que numa área tão específica... Sim, não há dúvida, é um negócio. E será sempre um negócio. Sempre foi um negócio, sempre será um negócio. Mas como é que explicas isso à tua equipa? É difícil. É difícil. Mas nada melhor do que mostrar o Artemis a voar no espaço, a dizer fomos nós que fizemos. Ou seja, mas ali vem mais um papel, tais chapéus, é saber explicar, conforme é um desafio explicar a alguém que não é tecnológico, como é a tecnologia funciona, também o mesmo papel ao contrário. É porque que a nossa equipa de IT está a fazer determinada coisa. Certo. Porque depois o que acontece, existem os puristas dentro das equipas, o purista arquiteto, o purista developer, que diz: mas isto não é a melhor forma de fazer. Exatamente. Mas às vezes a melhor forma não é a forma que nós precisamos. Por isso, explicar isso um pouco, e às vezes eu uso sempre exemplos muito simples. É o orçamento familiar da casa. Se tu só tens 1.000 euros para gastar e tens de pagar água, luz, gás e alimentos, tens que tomar umas opções. E às vezes tu gostarias de comer marisco, mas não podes comer marisco todos os dias, uma vez por mês dá, não é? E às vezes com estes exemplos muito simples e banais, as pessoas chegam lá. Por isso é um pouco também esse exercício para explicar coisas complexas com exemplos simples, não é? Sim, a tal gestão de expectativas e gerir as nossas equipas, e isso aplica-se a todas as áreas. É um pouco escolher entre o mais adequado em detrimento do melhor. Porque tem muito a ver com isso, porque o mais adequado vai funcionar. O melhor nem sempre funciona, certo, e pode criar aqui algumas... Mas é fixe para para o técnico é fixe. Sim, claro, exatamente. Mas, João, veste nisto? Sim, é exatamente a mesma coisa? Aliás, eu até recentemente estive integrado numa equipa que pronto, era responsável por... Foi criada para trazer frescura ao portfólio e para trazer novas soluções. E nós fizemos algumas soluções, bastantes até, 4, 5, e dissemos aos vendedores e às regiões: olha, está aqui, vocês pediram, agora vendam isto.
E os resultados acabaram por não ser tão famosos assim, porque tem que se mudar um bocadinho a mentalidade dos vendedores, neste caso. Não é? Porquê? Porque se eles vêm de um background em que, ok, nós estamos a vender só caixas, não é? Para passarem a vender soluções é preciso muito... E não quer dizer que as soluções que nós tínhamos introduzido tivessem sido más, mas se calhar não explicámos bem. Sim, e esse é um ponto excelente, porque eu acho que toda a gente que nos está a ouvir vai se rever nisso, que é a tal ligação entre a tecnologia e a área comercial. Porque muitas das vezes o que acontece é, nós temos, por exemplo, um negócio a pedir, eu preciso de mais soluções, o meu cliente pede-me soluções diferentes, eu tenho que vender soluções diferentes, temos a equipa de pré-venda, ou de R&D, o que seja, a desenvolver e a construir soluções, entrega a solução e o comercial diz, ok, o que é que eu faço com isto? Eu não sei vender isto, vão lá vocês. Não, nós não vamos porque não é esse o nosso trabalho. E aqui entra um pouco um choque de papéis, de definição de papéis, de responsabilidades, etc. E eu acho que isto é uma conversa interessante para termos, porque de certeza que como sempre, há sempre uma solução. Não é? E onde é que vocês acham que está essa solução? E isto leva-me aqui a outro ponto que eu acho que temos que falar aqui, que é o que é que hoje é o maior desafio também para vocês, que é, se é em termos de gestão de pessoas, se é atrair, se é reter, se é formar, se é manter as pessoas com compromisso e motivadas, porque parece-me que tudo isto está muito ligado, não é? E continuando aqui o teu raciocínio, passo-te a bola, que é perguntar-te o que é que tu achas e tu já nos trouxeste um bocadinho, sentes então que poderia ter sido feito mais qualquer coisa, é isso? Certo. Ou seja, porque normalmente nós não falamos com os comerciais, não é? Falamos com as regiões e essas pessoas é que deveriam falar com os comerciais deles. Ou seja, quando tu dizes regiões, só para ficar claro, estás a falar da liderança da região, é isso? Sim, exato, da liderança. Ou seja, nós especificamente estamos divididos em Northwestern Europe e os países Channel e a Alemanha está à parte. Está à parte. Pronto, temos assim uma call, uma reunião com os líderes das regiões e depois falamos também e eles, olha, nós precisamos disto e daquilo. Só que depois parece que às vezes a mensagem não passa para os comerciais, ou seja, e depois também é um bocadinho assim dúbio quem é que é responsável pelo quê. Ou seja, nós desenvolvemos as soluções, ok, perfeito, depois tu tens uma equipa que testa as soluções, que acaba por ser, neste caso, acabei eu por fazer tudo, porque a equipa estava sobrelotada. Depois também tem que fazer o enablement dos sales e dos vendedores e dos pré-vendas, e acaba por ser assim tudo um bocadinho, tem que produzir documentação, etc, etc. Só que depois no fim, eu se calhar, na minha perspectiva, gosto de ir mais aos detalhes técnicos e depois os vendedores se calhar dizem, ok, mas isto na prática, que problema é que isto me resolve? Por exemplo, ainda há pouco tempo tive uma reunião sobre serviços de migração. Precisamos de serviços de migração ou não? A minha resposta é sim, precisamos, porque as pessoas estão a mudar da VMware para outro sítio qualquer, precisamos de serviços de migração. Ok. Então, porquê é que não temos clientes a pedir estes serviços de migração? E eu não sei. Depois dizem-me, então, mas há uma equipa que já está a fazer estes serviços. Eu disse, ok, então, mas se não há clientes a pedir, porquê é que eles estão a fazer este serviço? E como é que estão a fazer? De onde é que vêm estes... E isso, corrija-me se eu estiver enganado, e vamos ouvir o Roberto, mas eu acho que é de facto algo que é transversal, ou seja, não tem a ver com uma empresa em concreto, é um desafio transversal. E há empresas, obviamente, que estão mais avançadas que outras, porque provavelmente conseguiram encontrar as tais soluções, mas acredito, tendo em conta que estamos a falar de pessoas, que não haja uma solução uniforme, digamos assim. Eu penso que não. Roberto? Certo, falaste há pouco da retenção de talento, que acho que é um dos grandes desafios que existem nas empresas. E não tenho uma solução mágica, ainda não encontrei.
espero encontrar algum dia. E o principal desafio é, efetivamente, falamos há pouco das histórias de expectativas, neste caso, dos meus colaboradores. Eu percebo cada vez mais que cada caso é um caso. E se nós olharmos para uma empresa tradicional, eu posso ter pessoas que são estagiários que começaram este ano, saindo da faculdade, cheios de ideias, sonhos, etc. Mas tem uma pessoa que está já em fim de carreira e está com outras expectativas. Porque motivar estas pessoas não há uma fórmula única, eu tenho que olhar para cada um dos casos, por isso falei há pouco das famílias. Tipo, o que é o João, que tem 60 anos, filhos já adultos, fora de casa paga, provavelmente. O que é que ele espera ainda da empresa? Se calhar, o que ele quer é ser orgulhoso daquilo que fez e quer passar o seu testemunho para os mais novos. Se calhar isso que o motiva mais. Enquanto Maria, que tem 25 anos e está nos primeiros 2 ou 3 anos, se calhar que está ávida de aprender mais, quer formação, quer projetos, mesmo que exigem muito dela em termos de carga horária, mas se calhar é isso que ela procura, porque o propósito dela é aprender o máximo possível. Por isso, e perceber estas personas, não é? E depois no mesmo grupo etário também ali diferentes tipos de pessoas. Claro, aquela pessoa mais extrovertida e que mais procura a carreira, e depois temos, vou chamá-lo o nerd, não é? Aquela pessoa que deixa-me sozinho, eu quero só fazer o meu programa de software possível. Por isso, mas perceber estas pessoas, pô-las nas caixas certas, encontrar a tal fórmula por cada um deles, que muda também a nível cultural, mas falamos de país também é toda outra questão. Como é que isso tudo se faz em tempo útil, não é? Porque as pessoas também, e os jovens, têm cada vez menos paciência para com as empresas cooperativas. Por isso, se uma pessoa não consegue, de uma forma razoável, acomodar expectativas, as pessoas vão, o mercado está livre e bem, ok? E se o Roberto não consegue acomodar as suas expectativas, ou o Roberto é representante da empresa, eles vão para outra empresa, não há dúvidas, não é? E tu falaste há pouco de uma coisa que me parece muito, muito curiosa e muito importante, que é a velocidade com que as coisas acontecem, e todos temos, porque isto depois bate tudo no mesmo ponto. Muitas das vezes, provavelmente, nós falhamos na questão da formação das equipas para poderem fazer um melhor trabalho e da passagem de conhecimento, ou da transferência de conhecimento, neste caso, entre áreas, etc. Também porque nós estamos a fazer uma entrega e já a pensar na próxima que está ali, a empurrar-nos, e temos que ir atrás dela. E tudo isso, porque é que eu estou a falar disto? Porque eu acho que nós continuamos todos muito a falar de motivação, quando na verdade temos que começar provavelmente a repensar isto e a falar mais de compromisso. Porque a motivação é de facto muito oscilante. Hoje eu estou motivado, amanhã posso não estar, porque o que aconteceu, agora o compromisso tem que existir. E eu acredito muito que esse compromisso é que vai fazer com que não só eu queira entregar, mas queira entregar com alta qualidade, e saber que tenho que formar, digamos assim, as pessoas para depois poderem fazer o seu trabalho. Não lhes chega dar-lhes um bloco de tecnologia, pá, e agora desenrasca-te, isso não vai resultar. Mas para isso é preciso tempo. E essa é a outra pergunta, que é, eu até tinha aqui esta pergunta, que é: o que é que sentem vocês também que tiveram de aprender on the job em liderança que nunca ninguém vos ensinou antes? Se tem muito a ver com isto, que é aquele jogo que tu disse há pouco. As bolas no ar. Quem é que nos ensina isto? Pois, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Força, jovem. É assim, no fundo, quando eu lembro-me perfeitamente quando passei a gerir pessoas, que perguntei: ok, então, mas e como é que eu faço isto? Não há um processo, não há... Como é que se faz? Quem é que me ensina isto? E a resposta foi: não há ninguém. Bora. Especialmente quando estás numa equipa com poucas pessoas, não há ninguém, tens que aprender por ti. E pronto, e depois isso também sempre foi uma constante na minha evolução de carreira, que eu nunca esperei por handovers, ou seja, diz: ok, tu vais fazer isto, ainda agora, com esta posição nova de Product Manager, eu não sei o que é que... pronto, sei mais ou menos, conheço as pessoas, etc. Mas
Sabes que o caminho é para a frente, não é? Sei que o caminho é para a frente e tem que ser assim. Mas é um bocado disto de... Sim, eu costumo brincar a dizer que se eu esperasse por me terem dito que eu podia fazer, ou não tinha feito nada. Tal e qual. Não é? Mas aí, por exemplo, entra muito a questão cultural também. Sim, de, sem dúvida. por exemplo, imagina, se tu falas com um alemão e tu dizes, olha, eu pensei fazer isto assim, assim, assim. Mas o processo não é assim. Eu disse, pronto, está bem, mas isto é urgente e temos que finalizar isto. Pois, mas o processo não é esse. Isso é um clássico. Eu disse, pronto, ok, então o processo não é Quem esse. viveu na Alemanha há tantos anos. Tipo, o latino a falar com o alemão. Estás-te a rever, estás a voltar à infância. Exato. Mas os japoneses ainda são mais restritos nisto, né? Por exemplo, e eu trabalho com o Japão também, e quando eu digo, olha, como é que eu agilizo isso? Isso são 14 passos que tens que fazer e tens que esperar. Pronto, e há um bocado assim esta resistência de seguir o processo à risca. Mas lidar com as consequências disso. Mas lidar com as consequências, sim. Muito bem. Roberto. Aprendizagem. Excluindo um pouco a aprendizagem mais técnica, onde há cursos, livros, etc. A aprendizagem de saber suceder numa empresa, em qualquer nível. Eu, pessoalmente, acredito na função do role model. Ou seja, ter alguém com o qual uma pessoa pode olhar e aprender e seguir. Eu tive sorte, tive uma pessoa que estimo muito, o João Pedro, posso dizer, não vou dizer o apelido, que me acompanhou durante muitos anos e com o qual aprendi muito. E aprender não só as técnicas e as ferramentas que estão, mas também o ser humano dentro de uma empresa. Exatamente, falaste há pouco do compromisso, não é? Seriedade, a coerência ao longo do... Porque assim, uma questão é ser coerente hoje, mas coerente passado 3 anos, a pessoa lembrar, o Roberto sempre fez isto desta forma, não é? Walk the talk. Exatamente. Por isso, para mim, é a aprendizagem número 1, é o role model. E não precisa de ser na empresa, pode ser na esfera familiar, dos amigos, o avô, não é? O avô, não é? Que tem os princípios que hoje em dia às vezes estão esquecidos. Por isso, este é episódio. E outra forma de aprendizagem, que custa, mas faz parte, é o fazer. Fazer, o errar, falhar, refletir, fazer melhor, não é? Eu também, às vezes, quando estava na consultora, era muitas vezes aquela filosofia de ser lançado para a água fria, não é? Tipo, olha, mas não sei fazer, agora, Roberto, boa sorte. Mais ou menos assim, não é? E uma pessoa falhou e continua a falhar, mas o importante não é falhar ou não falhar, é efetivamente aquele processo de aprendizagem. Parar, refletir o que é que correu menos bem, o que poderia ter feito diferente e depois experimentar, não quer dizer que seja já a solução, não é? Sim. E às vezes na versão 2, 3 ou 4 já funciona. Quando funciona, eu ponho na minha mala das ferramentas, que eu costumo chamar, mas já tenho as minhas ferramentas por algumas cicatrizes, situações. Não é? Cicatrizes. Exatamente. E depois faz um bom profissional mais sénior, não é? Que tem a sua baú das ferramentas que ele aprendeu, às vezes com dores, não é? Ao longo dos anos. Sim, a consultoria dá-nos muito isso e não é bem, nós temos muito essa filosofia também de tentar mostrar às nossas pessoas. O errar faz parte. Agora, temos que dar a cara, temos que estar lá perante o cliente para tentar dar sempre uma resposta. Nem sempre vamos acertar e quando se fala então de talento, sabemos que hoje a escassez faz com que nem sempre nós consigamos chegar onde até os clientes gostavam que nós chegássemos, porque não existe, muitas das vezes, aquele perfil que é pretendido, e eu estou a falar desta questão do perfil muito específica porque agora quero-vos perguntar, que é, que perfis técnicos são mais difíceis de encontrar hoje em dia, por um lado, o lado técnico, mas para ti, Roberto, a pergunta é, quando escolhes alguém para trabalhar contigo, que traços não técnicos também é que pesam mais, não é? Coisas como a curiosidade, a comunicação, a humildade, o que é que para ti faz toda a diferença? Com certeza. Efetivamente, quando faço uma primeira análise, a mais rápida é a análise técnica. Ali um CV, assumindo que a pessoa esteja a dizer a verdade, faz ali. Depois faz ali 2 ou 3 perguntas que se fazem para validar. Por isso, a análise técnica é mais rápida, efetivamente, depois todo o resto do processo, que é uma boa parte do processo, é conhecer a pessoa. E ali, o que é que eu valido? Valido primeiro a empatia. Ou seja, é uma certa química que tem que se criar. E mais próxima a pessoa estiver a trabalhar comigo, mais quero que esta empatia funcione. Mais uma vez, é quando a pessoa escolhe amigos.
Eu não escolho um amigo porque ele tecnicamente, às vezes no futebol funcionava assim, não é? Mas depois normalmente uma pessoa escolhe um amigo porque é uma empatia, uma coisa em comum, é uma piada, uma forma de falar, de pensar, não é? O tal de... E às vezes há coisas que não se sente. Gostaste da pessoa. Sim, não é? sim. Por isso eu dou muita importância a este feeling, pode ser muito romântico na coisa, mas eu tenho que trabalhar com esta pessoa de segunda a sexta-feira, idealmente durante anos, então quero que funcione bem, mesmo para a própria pessoa. Por isso esta parte. Então, muitas vezes falo também da experiência da pessoa e falo efetivamente dos momentos difíceis. Faço aquela pergunta da praxe, o meu maior sucesso, não sei o quê, mas muitas vezes pergunto o que é que correu extremamente mal e porquê, o que é que aprendes com isto. Como é que Porque com lidaste? base da resposta e da humildade e da clarividência que a pessoa teve, essa pessoa é capaz de abraçar contextos mais adversos. Porque nas pessoas serem é muito importante isso, saber trabalhar, porque todos sabem trabalhar num contexto ideal, onde tudo Claro. funciona bem, tem recursos ilimitados, tem tempo Sim. limitado, o cliente é muito benevolente, mas isto nunca acontece. Por isso eu quero saber o que é que ias fazer se a coisa não correr bem, se não tens recurso, não tens tempo, a qualidade está mal, o cliente super chateado, o que é que vais fazer agora? Então, com base da resposta, que não é uma resposta única, Sim. eu percebo melhor o que esta pessoa faz ou não faz parte, ou pode fazer parte da minha equipa. Outra coisa que eu faço é também nunca mudar, pintar o mundo cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Aliás, eu muitas vezes, e pode ser contraproducente, apresento o pior que a empresa é. Porque isto ajuda-me a perceber se a pessoa está disposta a arregaçar as mangas e trabalhar. Mesmo que ela não seja assim tão preta, mas gosto de apresentar, epá, faltam pessoas, não sei o quê, temos pouco tempo, há muito trabalho para fazer, está difícil, a tecnologia às vezes não é estável. Eu quero um pouco testar a pessoa se está pronta. Porque abraçar um desafio simples, todos conseguimos fazê-lo, não é? Sim, É um claro. pouco por aí. E tu, João? Em relação àquilo do feeling que estavas a dizer, às vezes não sabes, não percebes bem porquê, mas dá o clique. Isso já me aconteceu, e inclusive nós normalmente fazemos entrevistas a dois, e já aconteceu eu ter o clique com essa pessoa e a pessoa que está a entrevistar diz, não gostei muito. Mas pronto, lá está. Depois vem a parte técnica, que geralmente é o que Tirar é o que alguma define, dúvida, né? não é? Mas pronto, só para dizer também que eu, quando fazia entrevistas, eu pensava bastante como é que esta pessoa com que eu estou a falar agora se vai integrar na equipa que já existe. Okay? Porque depende, por exemplo, se for uma equipa mais jovem, mais dinâmica, se calhar se esta pessoa for mais, como é que eu ia dizer, mais quieta, menos dinâmica, digamos assim, se calhar não vai fazer tanto, vai encaixar tanto, e o inverso também, não é? Se eu tiver uma equipa mais quieta, mais que não fala muito uns com os outros, mas que a coisa funciona, também não vou falar a uma pessoa que esteja sempre a dizer piadas, ou falar alto, ou coisa assim, percebes? Pronto. Eu acho que é mais isso. A parte técnica, sim, sempre importante, mas mais... eu dou o mesmo peso, ou se calhar até mais, porque eu às vezes prefiro pessoas com os chamados soft skills, porque a parte técnica aprende-se. É? Os soft skills... Tanto é que, sim, não. e hoje cada vez mais fala menos em soft skills e mais em power skills, exatamente por isso, porque soft skills é muito redutor para aquilo que é o poder e provavelmente, e agora dando aqui um salto para outra matéria que eu acho que não podemos deixar de falar dela, não é? Que tem a ver um bocadinho com isto, que é, provavelmente nós, numa era em que estamos a olhar para dados e automação, onde já fazem muita diferença, e a pergunta é essa, se vocês já sentem que a monitorização, o capacity planning, a otimização de custos já é muito influenciada por esta questão dos dados, da AI, da automação, etc. E, obviamente, não podemos descartar esta questão de que, se calhar, cada vez mais nós vamos precisar de pessoas com estas power skills bem desenvolvidas para depois fazer face a todos estes desafios e serem capazes de se encontrar neste ecossistema. Vocês já sentem esse impacto brutal, ou não? Sim, de tudo isto? não, definitivamente. Aliás, eu acho que as empresas cada vez mais vão viver e sobreviver na sua capacidade de ter bons dados e saber interpretá-los.
O como, vou deixar, e falamos antes da entrevista, há várias formas como, mas ter bons dados de qualidade, coerentes, válidos, ok? Esse é o ponto número 1. Muitas empresas falham logo ali, não têm dados, não têm bons dados. E o segundo passo, é saber interpretá-los e monetizá-los. Esse é efetivamente que faz o sucesso de uma empresa hoje em dia. E este é em qualquer setor. Antigamente era apenas as empresas mais de serviços. Hoje em dia também uma empresa de manufatura como a nossa vive muito com base da capacidade de como sabe gerir os dados. Se não souber gerir os dados, vai sobrevivendo, mas nunca se vai destacar face à concorrência. Definitivamente por isso. E acho que ali a tecnologia e o nosso papel é muito isto. Não efetivamente, eu não pretendo ser o dono dos dados como tecnologia, mas eu tenho que facultar todos os meios possíveis necessários para alguém que sim saiba valorizar isto, consiga trabalhar com eles. O marketing, não é? Por exemplo. O marketing, a área comercial, o desenvolvimento, por isso eu tenho que dar-lhe todos os meios possíveis, seja storage ou infraestruturas, seja serviços, seja software, para que possam ferramentas de reporting para poder efetivamente tirar partido destes dados. Porque muitas vezes, quando eu trabalhava em banca, eu falava sempre do tesouro que estava escondido nas bases de dados. Verdade. Os bancos, hoje em dia fala-se mais, mas durante décadas tinha o maior tesouro de todas as indústrias, que tinham os dados dos seus clientes todos, a perfilagem, as suas características, mas só que não sabiam que tinha lá um tesouro. Isso mais recentemente fala-se abertamente que aqueles dados valem muito. João? Sim, eu concordo plenamente com aquilo que o Roberto está a dizer. E queria também levar aqui a conversa um bocadinho para outro sítio. Por exemplo, fala-se muito em inteligência artificial hoje em dia. Qual é que achas que é o maior mito? Gostava de saber. O maior mito atual das organizações sobre AI. O maior mito que é as empresas precisam todas de AI. Não precisam. São casos muito específicos em que a tua empresa pode beneficiar de inteligência artificial, mas 90% das empresas não necessitam, ok? Mas achas que as pessoas necessitam? As pessoas, eu acho que estamos num ponto em que é mais útil para as pessoas, para os colaboradores, do que propriamente para processos empresariais, ok? Porquê? Porque lá está, a maior parte das empresas não tem dados estruturados. Especialmente pequenas, médias empresas não têm dados estruturados. São 99%. São 99% dos clientes em Portugal, não é? Sim, estou a falar de Portugal. Sim. Não têm dados estruturados. E, consequentemente, a inteligência artificial sem dados estruturados não funciona. Okay? Funciona, sim, tens lá todas as interfaces todas bonitas e é giro de ver e tens gráficos e não sei o quê, mas na prática não funciona grande coisa. Para os colaboradores já é diferente, porque coisas como, por exemplo, o Copilot, os modelos de linguagem, eles já ajudam o funcionário a ser mais produtivo. Ou seja... O que ajuda a empresa, obviamente. O que ajuda a empresa, exatamente. Ou seja, eu vejo as coisas de uma maneira muito simplista, que é, tu sabes fazer, né? Imagina, estás a escrever um artigo, por exemplo, né? Ou um blog post, uma coisa qualquer, e tu sabes escrever, né? Tu sabes, é o teu trabalho, sabes fazer. Mas se tu disseres, olha... ou um Copilot, por exemplo, olha, eu tenho estas ideias, cria-me um texto. E depois tu revês, né? Tu se calhar poupaste ali 2 horas da tua vida, né? Mas claro, depois tens que editar, não vais lá copiar e colar. Mesma coisa para fazer de código, por exemplo. Eu agora, há pouco tempo, fiz um código de 1000 e tal linhas. E basicamente eu pedi ao Chat AI, que é uma coisa que nós temos na Fujita, dizer, olha, eu tenho esta ideia, faz-me isto. E depois fui ajustando, né? Mas claro que tem que ser sempre com supervisão. Mas reduziste bastante, provavelmente, o tempo dedicado a essa tarefa. Exatamente, se calhar o código foi criado em minutos, né? Depois os ajustes levaram algumas semanas,
Mas eu nunca ia conseguir fazer aquilo em menos de 3 meses, 4 meses, não é? E pegando aqui nisto, o que é que acham que são de facto as grandes tendências, não é? Estamos a falar aqui para acompanhar com mais atenção para o próximo tempo. Cloud híbrida, edge, observabilidade, AI generative, como estavas a falar, automação, segurança. O que é que acham que são de facto as maiores tendências para o futuro? Eu começaria segurança, com certeza. A minha indústria, obviamente, está muito exposta na vertente da cibersegurança e cada vez mais, acho que o mercado em geral tem que estar cada vez mais atento às tendências em termos de segurança. Aquilo é uma corrida cão e gato, não é? Praticamente. Sim. A energia negativa tenta explorar e a energia positiva tem que realmente fechar as portas, não é? E acho que isto durante os próximos tempos não vai diminuir. Automação, com certeza, mas a automação, com vários buzzwords, é um tema que acompanhamos desde os primórdios do IT, da tecnologia, por isso é tentar substituir trabalho repetitivo de baixo valor por uma máquina. Por isso, Sim, no fundo, a informática é isso, não é? É isto. É deixar de calcular. Uma pessoa deixar de fazer à mão e passar Exatamente. ao computador, não é? Por isso, esta parte da automação e que é cada vez mais sofisticada, por isso, João agora uns bons exemplos. E depois, na minha opinião, efetivamente, a parte mais analítica de dados, que pode não ter inteligência artificial, e falamos há pouco da monetização dos dados, por isso estes 3 componentes, segurança, automação e gestão e exploração dos dados, são, pelo menos daquilo que eu vejo atualmente, são as grandes tendências, não é? Muito bem. Sim, concordo. Segurança, sem dúvida. Aliás, há uma tecnologia que está a ser, já existe há algum tempo, que é confidential computing, que está a ser muito pedida por todos, especialmente na áreas como a tua, não é? de satélites porque é completamente impensável, não é? Haver um satélite que corra um pedaço de código malicioso, não é? Ou seja, há toda uma série de verificações que são feitas para verificar se o código é mesmo certo e se está tudo bem, e se estiver mal, não corre, então, pronto, uma série de coisas. Confidential computing, sem dúvida. AI também generativa, certo, com a componente que é preciso dados estruturados, porque, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo muito prático, uma versão de um documento, né? Tu tens a versão 1 e versão 2. Se tu não identificas isto bem, podes estar a fazer uma pergunta com os teus documentos da tua empresa para uma coisa que já está desatualizada. Pronto. Tão simples quanto isso, não é? É simples assim. Porque se a máquina está a aprender um processo que está obsoleto ou que está errado, Exatamente. é o que ele vai devolver. Exatamente. E isso pode gerar ainda mais confusão do que aquela que já existe hoje. E nós temos um modelo de AI generativo que é o Private GPT, que é basicamente um modelo de linguagem que é da Mistral, por exemplo, e aquilo, efetivamente, não precisa de estar ligado à internet, não é? E depois tu podes meter lá, aquilo tem um sistema de RAG, e podes lá meter documentação da tua empresa, pode ser confidencial, os dados nunca saem da tua empresa e tu podes falar com os teus dados. Mas é importante esta parte de manter version control, de manter os dados bem estruturados, e pronto, e eu acho que isso eu acho que este é um excelente conselho para passarmos aqui, estamos a chegar ao fim desta fantástica conversa, dava para horas, mas esse conselho parece-me de facto muito útil, tal como o definir prioridades, porque tal que voltamos à questão da gestão das expectativas. Hoje todos ouvimos muita coisa, todos começamos a mandar links para o nosso IT. Olha, vê lá isto, que isto era muito fixe, vê lá isto, que isto era importantíssimo e ia-me ajudar imenso. E a verdade é que há prioridades e manter o foco, eu acredito que seja uma das vossas dificuldades, manter o foco das vossas pessoas, também para não se distraírem com tudo aquilo que hoje vem aparecendo. Aliás, basta termos a internet ligada e vamos receber vários pop-ups de várias coisas que vão surgindo. Assim como mensagem final, eu gostava de vos desafiar a deixar um conselho
Que conselho é que dariam a alguém que hoje está numa função um bocadinho mais júnior e que quer chegar a um papel de liderança, digamos assim, mas não só de arquitetura, uma função um pouco mais de nível de complexidade superior, que conselho é que dariam? Assim, uma coisa muito, muito simples. João, força. O que eu diria é para aprenderem as bases, porque hoje em dia é muito fácil tu seres um falso especialista, ok? Com isto, com os avanços da inteligência artificial, etc., é muito fácil, qualquer pessoa pode falar sobre qualquer coisa. E parecer um expert, não é? E parecer um expert, exatamente. Quando chegam lá, vão certamente sentir o síndrome de impostor. Pronto, certamente que vão sentir isso, porque depois ficam com receio de não saberem as bases. Por isso o meu conselho seria esse mesmo. Aprendam com as pessoas mais séniores, vejam como é que se faz e mais importante que isso é também tirem coisas das pessoas que fazem algo que vocês não gostam tanto. Okay? Porque isto também é importante, porque isto ajuda a definir um bocado, ok, eu quero seguir este caminho, mas sei que não quero esta abordagem assim. Eu não gosto desta maneira da pessoa falar ou desta pessoa gerir a equipa dela, então acho que vou mais por aquele caminho. O aprender, o fazer e o que não fazer, não é? Exato. Sim. Roberto. Eu acrescentava aquilo que o Jorge já disse, com o qual eu concordo, o IT continua a ser uma magia negra. E a magia tem uma coisa, né, interessante. Por isso eu acho que há muitas pessoas que conhecem a magia negra, há muitas pessoas que não conhecem a magia negra, mas gostariam de perceber, mas há poucas pessoas no meio que conseguem fazer de tradução entre os dois mundos. E acho que quem se consegue posicionar e nascer com as bases sólidas que tu falaste, ter bases sólidas e fidedignas e robustas, não é? E credíveis, mas saber falar a linguagem do outro lado, acho que assim se consegue um skill, não quero dizer único, mas um skill muito raro e muito valioso hoje em dia nas empresas. Quem saber interpretar, saber abrir o diálogo entre quem precisa de tecnologia e quem domina a tecnologia, acho que vai ter futuro risonho, não é? Ou seja, uma power skill. Quase um modelo híbrido, digamos assim. Sim, a capacidade de comunicar e de ligar as fichas, não é? Muito obrigado. Bom, meus senhores, chegámos ao fim. Quero agradecer aos dois esta fantástica conversa. Aprendi imenso. Espero que tenha sido para vocês também tão agradável como foi para mim. E quero aproveitar para reforçar aqui aquilo que me parece ser assim, uma ideia central. Há mais, obviamente, mas uma ideia central, que é, seja em serviços globais ou na indústria espacial, tudo começa em boas decisões tecnológicas, mas só funciona com boas pessoas e uma boa cultura. E, portanto, obrigado. E sigam, por favor, o canal de YouTube da Obey, onde vai estar aqui o The Voice Behind the Code. E foi um prazer ter-vos aqui comigo. Um abraço. Obrigado. Welcome to The Voice Behind the Code.